Feliz ano novo, amigo cafeicultor! Não tem ninguém ficando maluco aqui não. Afinal, começou setembro, um novo ano começa na nossa agricultura. E por falar nisso, já é hora da gente começar a tratar quais são os nossos deveres e obrigações para o mês de setembro e para o novo ano que se começa. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E antes da gente começar a falar dos deveres de setembro, vamos dar uma repassada na nossa tarefa de casa de agosto para ver se não ficou nada para trás. A começar pela análise de solo. Já está com ela em mãos? E o seu plano de adubação? Recomendação de calagem e adubação tudo feitinho e ajustado para a sua lavoura? E o adubo e a calagem? Já conseguiu comprar? Já estão preparados aí na sua atulha ou no armazém? E a pulverização pré-florada? Deu tempo de fazer? Então, sem enrolação, vamos logo para o manejo do mês de setembro. E se tratando dos manejos do mês de setembro, vamos começar por ordem de prioridade. A calagem. Você já conseguiu fazer ela, cafeicultor? Se não fez, é hora da gente dar uma atenção muito importante. E por que eu preciso fazer a calagem? Primeiro, que ela vai corrigir o pH do meu solo, para que ele esteja no pH ideal para a absorção de todos os nutrientes que são essenciais para o nosso café. Segundo, para fornecer cálcio e magnésio, que são dois macronutrientes muito importantes para o nosso cafeiro, principalmente nesse momento de recuperação do estresse da seca e da florada. E o terceiro, que não é só fornecer cálcio e magnésio, mas fornecer eles de forma equilibrada. Então, por isso é importante a gente ter um calcário de confiança na análise dele, para que a gente possa estar fornecendo esses dois nutrientes de forma adequada e equilibrada e da planta absorvendo eles da forma certa e não prejudicando até a absorção de outros nutrientes. Mas, Brinatti, eu já joguei calcário ano passado, então esse ano nem precisa de jogar. Muita gente pensa dessa forma, né? E não existe uma regra. A calagem ela é feita em cima da análise de solo. Se você fez, o pH está baixo, cálcio e magnésio está baixo, alumínio alto, e eu preciso aplicar esse ano, independente da dosagem, ela deve ser feita e de forma adequada. E como eu devo fazer essa calagem? Isso é uma parte muito importante que tem muita gente errando também. A sua análise de solo, ela foi feita na linha do cafeeiro, na área de adubação, então o cálculo está sendo feito para aquela área. A determinação da dosagem ela é feita em faixa. Agora, uma outra coisa que é muito importante também é a gente fazer a calagem em área total para que eu corrija também o meio da carreira, o meio do beco que a gente fala. Afinal, ali tem raiz entrando ali também e para que a gente tenha uma melhor qualidade daquelas plantas que vão estar fazendo aquela proteção verde ali no meio. Porém, a análise daquele ponto ali ela é diferente da análise onde a gente coleta na linha de adubação. E é interessante, vez ou outra, a gente está analisando o solo do meio das nossas carreiras. E por que a gente deve se atentar para esse local correto da calagem? Porque geralmente a gente coleta os nossos pontos da análise de solo ali na faixa de adubação, na projeção da copa do cafeeiro. E nesse ponto é onde a gente faz a nossa adubação. E aonde tem adubo, o solo vai ficando mais ácido. Principalmente se no meu adubo eu tenho fontes nitrogenadas mais sulfatadas. Então, nesse local, a gente vai precisar entrar com uma dosagem maior de calcário. No meio do beco, aonde não está sendo cultivado, às vezes, nem sempre, o solo vai estar com pH tão baixo. E aí é por isso que é importante a gente estar corrigindo essas áreas de forma separada, até para a gente melhorar o nosso mato. Muitos cafeicultores às vezes falam que o mato é ralo na lavoura, o mato é ruim, e às vezes é simplesmente por um ajuste de pH. E por que a gente está falando da importância da gente conhecer o solo do meio do beco? Porque hoje a gente já sabe que é importante a gente ter análise de 0 a 20 centímetros, também de 20 a 40, e também do meio do beco, para a gente conhecer todo o solo aonde o nosso cafeeiro está inserido. E como eu faço essa aplicação? Na montanha fica um pouco mais fácil, porque como a gente já faz de forma manual, eu consigo fazer a faixa da linha do café e consigo fazer a faixa da entrelinha, do meio da rua.
E na área mecanizada, aí já dificulta um pouco e já demanda um ajuste junto com o seu técnico que orienta a sua calagem para se chegar a uma dosagem adequada para que se consiga fazer uma correção mediana e que atenda tanto a linha quanto o meio da rua. E seguindo na ordem das prioridades, vamos falar de adubação. Mas Brinatti, não está meio cedo para falar de adubação? Não. Uma coisa que tem preocupado bastante a gente é com a logística desse adubo. Então, se você já não comprou pelo menos a primeira adubação, é hora de correr atrás e garantir já o adubo debaixo do barracão, porque choveu, é hora da gente já começar a preparar. E quando as nossas plantas estiverem prontas para receber o adubo bom é adubo no chão e derretendo. E se eu quiser já entrar adubando minha lavoura em setembro, eu posso? É claro que pode, desde que você tenha no seu plano de adubação um fracionamento maior das adubações. Café novo, lavoura nova de brotação, uma lavoura que sofreu muito com o estresse da seca, a gente pode e deve fazer uma adubação agora em setembro. Mas quais os cuidados eu tenho que tomar? É lógico, tem que começar a chover primeiro, a planta tem que ter despertado, mas tem uma coisa que é importante. Geralmente a gente entra com adubação nitrogenada logo agora, mas aí aquelas lavouras de regiões mais altas, frias e úmidas e que venta bastante, fica muito propício para a foma. Então é importante, junto com ela, vir a nossa proteção com o fungicida próprio para que a gente não tenha problemas com essa danada doença. Uma outra coisa que é muito importante, tem muita gente que às vezes sobra um adubo da última adubação e acaba aplicando agora um adubo com muito potássio. E aí a gente tem que ficar atento, porque se o meu solo já está com excesso de potássio e eu entro com mais uma adubação com o potássio, a gente pode ter problema na absorção de cálcio e magnésio principalmente. E nesse momento tem uma coisa que não pode faltar para as nossas plantas, é justamente o cálcio e o magnésio. E aí tem muito cafeicultor que fica preocupado com a falta de nutriente e peca pelo excesso de adubação. E no final das contas, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais para nossas plantas. E o cafezinho novo? Como é que está aí na sua propriedade? Sofreu bastante com essa seca, né? O bichinho está judiado, está sofrido. E agora, com a entrada das chuvas, é o momento da gente dar uma atenção especial para eles. É hora da gente equilibrar os nutrientes deles, entrar com aplicação de micronutriente via foliar, entrar com hormônio, um aminoácido para ajudar nesse arranque inicial deles e, claro, a adubação de solo. Então, na segunda quinzena de setembro já é interessante a gente entrar com um pouquinho de nitrogênio para ajudar na recuperação dele. Ah, e por falar em cafezinho novo, como é que está o preparativo da sua área de plantio aí? Já limpou? Já arrancou as plantas velhas? Já está sucando? Já está covando? É importante a gente estar com o cronograma em dia para na hora que chegar finalzinho de outubro, a gente já está com o solo preparado, o nosso berço preparado para receber as nossas novas plantas. E dando sequência, é hora da gente falar da pulverização. Quais são os pontos que eu devo ter atenção na pulverização do mês de setembro? Tem muita gente que já está fazendo pós-florada, mas tem muitos lugares que ainda vai fazer o pré-florada. E aí a gente tem que ter uma atenção no seguinte ponto: como que está a situação de nossas plantas? Aqui, por exemplo, minhas plantas estão preparando para florir. E aqui eu vou entrar com pré-florada, com um fungicida protetivo, alguns micronutrientes, principalmente o boro e o zinco que está baixo nessas folhas. E também eu vou entrar com o magnésio, que é importante para ajudar na recuperação dessas plantas, junto com o aminoácido. E o porquê que eu vou colocar exatamente esses nutrientes nesse momento? O boro, porque é o momento de maior demanda da planta de boro para o pegamento dessas flores. O zinco, porque ele está baixo nessas plantas, em cima da minha análise foliar, e porque ele também é importante para auxiliar na recuperação do estresse, assim como os aminoácidos, que vão entrar para ajudar a dar um gás nessa planta para ela recuperar logo e segurar bem essas floradas. E o magnésio, porque ele é importante para auxiliar na fotossíntese e também na recuperação do estresse dessa seca que tivemos. Mas e se minhas plantas já floriram? Eu continuo com essa pulverização? Com certeza é importante a gente continuar com ela, principalmente com fungicida para estar protegendo os nossos botões florais, que agora já vão ser chumbinho, e também com esses nutrientes para ajudar na nutrição
e no equilíbrio dessas plantas. Aí já é hora que eu também posso começar a entrar com os hormônios de crescimento no tratamento das minhas plantas. Cafeicultor, uma coisa que é importante a gente ter em todos os momentos do ciclo da planta, mas principalmente agora, é a observação das nossas plantas. A gente passou pelo pior período que uma planta pode passar no seu ciclo, que é o período de seca. E se a sua lavoura ela expressou alguma deficiência nutricional, se ela expressou alguma deficiência hídrica, por exemplo, se ela murchou, significa que a gente pecou em alguma coisa no nosso manejo. Então é hora da gente refletir e traçar novas metas, novos planos de manejo para o nosso próximo ano agrícola. Se ela murchou por falta d'água, talvez seja a hora da gente pensar melhor no que a gente está tendo de cobertura do nosso solo. Se ela expressou uma deficiência nutricional, é hora da gente repensar nas nossas estratégias de nutrição e ver de que forma eu posso estar suprindo aquele determinado nutriente para que no próximo ano ela passe por esse período com menos estresse e menos dificuldade. Então vamos dar uma repassada no nosso dever de casa para que não passe nada despercebido. Dever 1, calagem. 2, a compra do adubo da primeira ou até segunda adubação. 3, cuidados na primeira adubação. 4, cuidados na pulverização pré e pós-florada. 5, a análise visual das nossas plantas. E 6, cuidado com o nosso cafezinho novo. E com esse visual, a gente vai encerrando o nosso manejo do mês de setembro. Que essa bela paisagem sirva de inspiração para esse novo ano que se inicia na cafeicultura. Que seja um ano abençoado, muito próspero e de menos desafios, principalmente climáticos, para todos nós. E aproveita também que essa inspiração é boa para você deixar um like para a gente. Isso é muito importante para o nosso canal. E comente aqui qual que é a perspectiva sua para esse ano que se inicia e quais foram os desafios que você enfrentou nesse ano que se encerrou, 2023-24. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.